Distribuição Columbia TriStar International. As Aventuras de Jack Chan. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Distribuição Columbia TriStar International. As Aventuras de Jack Chan. As versões brasileiras que amamos. Versão brasileira Sérgio Marques. Pessoal, o papo de hoje é com uma das vozes mais importantes e significativas da minha infância e da minha juventude. Eu sempre quis bater um papo com ele, então é uma honra e um prazer pessoal eu poder apresentar hoje uma das vozes mais icônicas da história da dublagem. Se você já ouviu essa voz aqui, Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Você sabe com quem vai ser o papo de hoje. Locutor da Dubla Vídeo por mais de 20 anos, o papo é com uma das vozes que incrementa o blockbuster na história da dublagem no Brasil. Eu considero ele o locutor dos blockbusters e de filmes que passam prestígio e credibilidade de filmes grandes de cinema. O papo hoje é com Sérgio Marques. Distribuição Columbia TriStar International. As Aventuras de Jack Chan. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Sérgio, muito obrigado por você aceitar o convite de bater um papo aqui com a gente do canal. O As Versões Brasileiras que Amamos é um quadro que o pessoal que acompanha o canal já sabe bem, é um quadro que eu entrevisto os locutores dos estúdios de dublagem, aqueles que são responsáveis pelas vozes da versão brasileira dos filmes que a gente tanto curte, das séries que a gente tanto curte, e você, sem sombra de dúvida, está no hall dessas vozes icônicas da história da dublagem. Quem aí não lembra das locuções de As Aventuras de Jack Chan, dos filmes da Sony, da série Glee, enfim, inúmeros projetos que contaram com a sua voz, inclusive locuções maravilhosas que contaram com você no elenco. Queria te agradecer em nome do canal e te perguntar como é que foi o seu início nessa trajetória de locução. Você começou em rádio e aí depois você mudou para dublagem. Como é que foi isso? Seu início foi em Presidente Prudente, certo? Sim, eu nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Sou paulista. Eu comecei na locução em 1986. Eu recebi um convite do dono da emissora, o Ernesto Coquemala, que faleceu há pouco tempo. Depois eu passei por outras rádios aqui de Prudente, né? E cheguei na televisão. Eu fui voz padrão da TV Fronteira Paulista, que é a Globo aqui de Prudente, né? Mas eu queria mais. Depois eu queria mais, eu não queria ficar... Começaram a enrolar lá por causa do... Começaram a gravar em São Paulo para mandar para cá. Aí eu falei, eu quero mais, eu vou sair. Então, eu fui para São Paulo. Aí, a primeira rádio que eu entrei em São Paulo foi na Alfa FM. E eu fui voz padrão da emissora. Eu fui voz padrão, eu gravava as chamadas, gravava tudo deles. E a minha voz começou a ficar mais conhecida em São Paulo, né? Aí isso foi na virada em 1999, por aí, 2000. Distribuição Sony Pictures Entertainment. O espetacular Homem-Aranha. E aí, como é que você entrou nesse universo da dublagem e se tornou a voz padrão da Dubla Vídeo? Foi uma transição natural entre a locução de rádio, a locução publicitária, para a locução em dublagem? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo. Foi uma transição, assim, vamos dizer, natural do rádio, né? Quer dizer, é um pouquinho mais complexo, né? A experiência do rádio foi essencial para seguir em frente, né? Para entrar na dublagem, você sabe que tem que ser ator. Eu segui fazendo as chamadas lá deles, a locução, mas eu fiz dois cursos de ator. Foi com Atílio Fontana e o outro com Atílio Record, que são
diretores. Depois eu fiz um exame no Sindicato dos Artistas, né, de São Paulo, e consegui o certificado para... Aí eu fiz o teste na Dublavídeo e eles estavam precisando de uma voz diferente, né? Porque a voz dele, o rapaz que fazia a voz lá, saiu. Fez o contrário, ele foi para o interior e eu vim para, né? Eu agradeço muito ao Mauri que era coordenador da Dublavídeo e abriu muitas portas para mim, porque ele me indicava sempre para fazer as coisas, sabe? Eu também queria agradecer ao João Francisco Garcia, ator, diretor e proprietário da Dublavídeo. Ele abriu muitas portas para mim, me ajudou, me dirigiu. Grande João. Distribuição Fox Filme do Brasil. Show de Vizinha. Versão brasileira Dublavídeo São Paulo. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira Dublavídeo São Paulo. Alvin e os Esquilos. Versão brasileira Dublavídeo São Paulo. A sua voz, com o passar do tempo, passou a ser sinônimo de credibilidade e prestígio nas dublagens da Dublavídeo, principalmente pela cartela de clientes que a Dublavídeo tinha. A Dublavídeo tinha clientes como a Sony, como a Fox, e isso já proporcionava títulos grandes para serem trabalhados dentro da casa. A sua locução, ela chancelava isso como a voz que eu costumo dizer, voz de blockbuster, né? A sua voz passa esse prestígio, essa credibilidade. Você tinha noção, quando você começou a fazer as locuções, que você estava dando a versão brasileira de títulos grandes, títulos de peso? Porque, sem sombra de dúvidas, você estava fazendo ali a versão brasileira, chancelando, dando a importância para títulos gigantescos dessas distribuidoras. No começo, eu não percebia isso, né? Mesmo fazendo lá no estúdio. Mas quando você ouve na TV, quando você ouve no canal, aí é diferente. Diferente porque você está ouvindo a sua voz no ar, né? Aí, quando anuncia o filme e tal, aí você sente um pouco a responsabilidade, né? Fala, nossa, é de lá. Mas você falou um negócio curioso que muitos dubladores já falaram isso comigo, que quando me viam falavam assim, ô Sérgio, tudo bem e tal? A Sony cortou esse negócio de versão brasileira. Não sei por quê. Mas quando eu abria, como você disse aí, distribuição Sony Pictures, os dubladores estavam ouvindo, falavam, é lá da Dublavídeo, é o Sérgio. Então eles já sabiam, porque marcou a voz. E isso é bacana, mas também é chato, né? Porque se você fica marcado, você vai para outro lugar, eles não querem, porque você está marcado lá. Mas isso é curioso, as pessoas falar que escutou só o título na minha voz e já sabia que era de lá, da Dublavídeo. Teen Wolf. Episódio A Lua Negra. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, Sérgio, é a pergunta que eu sempre quis fazer no decorrer de toda a minha trajetória aí, como fã de dublagem e como colecionador. Eu tenho inúmeros filmes que estão aqui na minha prateleira, e entre 2010 e 2015, a Sony ela redublou inúmeros títulos clássicos para o lançamento em Blu-ray, né? A Sony ela distribuía, é a dona da Columbia, comprou a Columbia e lançou no Brasil inúmeros títulos clássicos da Columbia, só que com áudio melhorado, em 7.1, DTS, e os títulos clássicos da Columbia, que já tinham dublagem, muitos títulos da Herbert Richards, da BKS, com dublagem da BKS, da Herbert Richards, foram refeitas na Dublavídeo durante esse período. Eu comprei vários Blu-rays dessa fase, entre 2010 e 2015, para poder ter acesso a essas dublagens. A gente está falando de Kramer vs. Kramer, Os Bad Boys, Karate Kid, Conta Comigo, A Lagoa Azul, enfim, títulos muito importantes aí da história da Columbia / Sony,
e que a Dublavídeo teve a honra e o prazer de redublar com as suas locuções. Só que diferente de outros estúdios, como por exemplo a Fox, na Sony você não falava o versão brasileira Dublavídeo São Paulo. Você só falava distribuição Sony Pictures Entertainment. Isso foi uma diretriz da própria Sony, eles que pediram para vocês ocultarem ou não narrarem o versão brasileira Dublavídeo São Paulo. Você consegue explicar para a gente um pouquinho de como é que foi esse processo e fazer parte dessa leva, né, de filmes aí clássicos redublados pela Dublavídeo? A Sony começou com isso, de cortar a versão brasileira. Eu não sei por quê, mas eles cortaram, sim. Mas é uma exigência deles, né? Não foi a gente, não. Por mim, eu tinha que fazer em todos, para mostrar que é de lá, né? Distribuição Sony Pictures. Karate Kid, A Hora da Verdade. Histórias de monstruosas anacondas que comem gente têm sido contadas através dos séculos pelas tribos da bacia amazônica e dizem que algumas delas veneram essas cobras gigantes. As anacondas estão entre as mais vorazes e enormes criaturas na Terra e, em certos casos, chegam a 12 metros de comprimento. Única entre as cobras, elas não ficam satisfeitas depois de comerem uma vítima. Elas regurgitam sua presa para matar e devorar novamente. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Anaconda. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Street Fighter, A Última Batalha. Você também foi a voz que narrou inúmeros documentários que nos acompanharam no decorrer da nossa vida. Muitos documentários do Discovery, History, Animal Planet contaram com a sua voz. Como é que era o processo de você fazer a locução, a narração desses documentários? Era uma experiência diferente? Você curtia fazer isso? Você lembra de algum título desses documentários que você narrou que te marcou mais? Conta pra gente aqui um pouquinho. Eu gostava muito porque, além da gravação, você acaba aprendendo muita coisa, né? O documentário ensina. E você tem que passar credibilidade na fala, né? Eu me lembro uma vez que eu gravei, eu não sei te dizer para quem, mas era sobre a Segunda Guerra. E falava o nome dos generais alemães, tá? Eu me lembrei disso. E tinha um cara dentro do estúdio que depois que eu fiquei sabendo, que eu fico de costas pro técnico, né? Aí eu tava falando lá, tal, de repente, Francis, aí deu uma pausa e o cara falou para mim, falou, você fala alemão? Eu falei assim, eu não. Aí ele falou, não, porque a sua pronúncia no alemão tá muito boa. E me elogiou muito, né, o nome dos generais lá. Aí eu fiquei feliz, falei, pô, que bom, né? Gostou e tá gravando aqui, gostou da pronúncia, então tá bom. Então é uma coisa que você acaba lembrando, né? E você falou se alguma marcou, eu vou citar duas para você. Eu anotei aqui, uma foi Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo. Eu fiz 1 ano dessa série. 1 ano dessa série, que acabou passando na TV aberta, né, na Band. A Band repetiu e essa marcou porque eu comecei com essa aí. Foi a primeira série, assim, comprida que eu fiz. Vários capítulos, né? Se não me engano, foi 24 episódios. Então é coisa pra caramba. E não é fácil, né? Você tem que acompanhar o ritmo do narrador americano, no caso americano, né? E ele falava rápido pra caramba. E eu tive que me adaptar. Ele falava, eu falava rapidinho também. Foi 1 ano da série.
Então, foi muito legal. Legal porque abriu muitas portas para mim isso aí. A segunda foi para a Discovery, que era Mega Construções. Eram construções incríveis, né? A engenharia, uma engenharia fantástica. Na Suíça, os engenheiros estão construindo um túnel de 56 quilômetros através dos Alpes. Um túnel tão grande que nunca ninguém tentou fazer algo semelhante antes. Versão brasileira Clone. A Dublavídeo, ela ficou famosa por fazer dublagens mistas entre Rio e São Paulo. A gente está falando aqui de uma época antes de home studio, antes de pandemia, onde as dublagens mistas elas eram mais difíceis, mais pontuais. A gente não está falando aqui de dubladores que dublavam em São Paulo e se mudaram para o Rio, ou dubladores do Rio que se mudaram para São Paulo. A gente está falando de dubladores dublando no Rio e dubladores dublando em São Paulo, eles juntos no mesmo projeto, cada um dublando no seu respectivo estado, né? E nos seus respectivos estúdios. Fora a Dublavídeo, eu consigo lembrar da Master Sound, que foi uma pioneira nesse tipo de segmento de dublagem mista. Ela sublocava os estúdios da antiga Telecine, não o canal Telecine, mas o estúdio de dublagem Telecine, onde os cariocas gravavam as partes deles, muitas vezes até dirigidos por diretores do Rio de Janeiro, como Mário Jorge, José Santana, e a parte de São Paulo gravava lá, ou às vezes era simplesmente todo do Rio de Janeiro e a assinatura era do Júlio Franco em São Paulo, dando versão brasileira da Master Sound. A Dublavídeo também fazia isso, principalmente ali em meados dos anos 2000 e tal. Ela sublocava os estúdios da Dublamix, da Voice Brasil, Tritz Brasil, isso aqui no Rio de Janeiro, onde os cariocas gravavam a parte deles, mesclado ou não com o elenco de São Paulo, mas sempre com a sua locução. Quando você ia na Dublavídeo, imagino, lá em São Paulo, fazer a gravação dessas locuções, você sabia que era um projeto misto? Ou seja, falavam para você, Sérgio, você está dando a versão brasileira aqui, mas o projeto está sendo gravado lá no Rio de Janeiro, na Dublamix, ou na Voice Brasil, ou na Tritz Brasil. Você sabia dessa informação? Eles passavam isso? Não comentava isso, não. Não sabia, não. Mas hoje, se você for gravar um filme e tiver algum personagem que o dublador é do Rio, ele vem até aqui. Quer dizer, ele vem até São Paulo e grava várias coisas, né? Não é só aquele filme. Mas, ou faz remoto, como a gente está conversando aqui. Dá para gravar perfeitamente, né? Pode gravar em casa lá e tá gravando em São Paulo, parece que você tá lá, né? Distribuição Sony Pictures Entertainment. Bad Boys. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Kramer versus Kramer. No nosso papo com o Nano Filho, eu passei para ele a percepção da gente, enquanto fã, da sua locução mais leve, mais jovial, que era um estilo que parece que era uma tendência, quebrando aquele padrão Carlos Alberto Vaccari. A sua voz já passa aquele peso de blockbuster. Eu consigo puxar aqui locutores que têm um timbre vocal bem parecido com o seu. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu cito o Sérgio Fortuna, que foi o locutor da Van Maher e depois da Van Mark por vários anos, além de ter feito algumas locuções nos anos 90 na Herbert Richards. Fora ele, o Jorge Ramos, que é a clássica voz, além de ser o antigo dono do Estúdio Som de Veracruz, saudoso Jorge Ramos, ele foi a locução dos trailers de cinema. Quem aí não lembra no começo dos anos 2000 a voz do Jorge Ramos fazendo as locuções de cinema, como Pânico 2, um filme que vai te deixar bem assustado. Pânico 2, sexta-feira nos cinemas. Pô, a voz do Jorge Ramos era maravilhosa. A gente também tem a voz do Luiz Fair Mota, que é o locutor da Delarte, hoje dubla de Caxias do Sul, faz dublagem remota. Enfim, dubladores marcantes, com uma voz de blockbuster, uma voz imponente,
Eu queria saber se eles foram a sua referência, se quando você chegou na Dublavídeo você já tinha esse padrão de voz, você que imprimiu isso, levou isso para a Dublavídeo e eles gostaram, ou foi algo que eles pediram para você fazer para passar essa credibilidade dos produtos que eles trabalhavam? Não, quando eu gravei pela primeira vez, é lógico que a gente pergunta, né? E aí, gostou, não gostou? Pode continuar assim? E eles gostaram, não, pode continuar assim, pega esse ritmo aí e tal. Então a gente vai colocando a voz, né? A gente coloca a voz num tom que é o que eles querem, que o cliente quer. Ou no caso, que a dubladora quer, né? Então aceitou, gostaram, então e assim a gente vai mantendo o tempo todo, né? Porque cada locutor tem suas características, né? O meu estilo é próprio, né? Eu segui o meu ritmo e você citou nomes aí famosos, gente muito boa, mas no começo da carreira, sim, a gente se inspira em alguém, né? Mas no começo da minha carreira, aqui em Prudente, eu gostava muito de um locutor que tinha aqui que se chamava Bendra Júnior. Ele fazia jornal aqui. Eu tive a oportunidade de apresentar uma formatura aqui, né, na Faculdade de Direito, e ele estava lá. E eu ouvi, eu cumprimentei ele e tal. Ele ficou contente de me ver, mas ele ficou. Eu vou falar para você, ele chorou, porque eu falei, porque eu fiz uma homenagem a ele ao vivo, lá no. Falei, eu tô aqui, eu tô em São Paulo, tô fazendo isso, aquilo, mas eu comecei aqui e eu me inspirei nesse locutor aqui, ó, esse senhor. Aí ele ficou vermelho, sentiu, né, aquela emoção, né? Eu falei, eu me baseei na voz dele, ó. Outro que eu gostava muito era o Celso Freitas. Celso Freitas, que trabalhou na Globo, na Record, ele estava na Record, né? Agora deu uma pausa na carreira aí. Então são vozes que eu eu tive como exemplo, mas depois e as coisas vão virando, você quer saber? Tem um locutor que eu não sei o nome dele, que ele imita o jeito de eu falar. É curioso isso, né? Dos inúmeros títulos que você já deu à sua voz, né, à locução, qual deles você se lembra com mais carinho? Qual deles você gostou mais de fazer, gostou mais de trabalhar? Conta pra gente um pouquinho, dentro da sua trajetória, qual título te marcou mais? Isso aqui é legal a gente papear sobre isso aqui no canal. Eu posso te dizer um documentário sobre o Papa João Paulo II, que é o Por Dentro do Vaticano. Eu consegui uma cópia dele e eu tenho aqui em casa. E outro que eu posso te falar é a série NCIS. São mais de 20 anos e eu coloquei minha voz todo esse tempo. Ele saiu de outra dubladora e foi para lá e já foi mais de 400 episódios. Então você imagina, pelo menos metade tem minha voz. Então é coisa de louco, né? Sérgio, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você aceitar fazer parte desse projeto, As Versões Brasileiras que Amamos. Foi uma honra, um prazer enorme poder contar com você aqui nesse projeto, papeando com a gente, contando um pouco da sua trajetória profissional, dos títulos mais marcantes, da sua voz no decorrer desses mais de 20 anos na Dublavídeo. Eu espero que você continue nos prestigiando, na verdade, nos agraciando com essas dublagens maravilhosas, né? Dos títulos da Sony, dos títulos da antiga Fox, que agora faz parte do conglomerado da Disney, mas enfim, você fez parte da nossa vida mesmo, tanto da minha infância quanto adolescência, As Aventuras de Jack Chan, numa distribuição Columbia Pictures, Columbia TriStar International, As Aventuras de Jack Chan, versão brasileira, Dublavídeo São Paulo, ou as locuções de Glee, embora você tenha feito só 2 temporadas, como foi maneira a sua locução.
Distribuição Fox Film do Brasil. Glee, O Clube do Coral. Episódio maravilhoso. Ou a sua locução para dublagem da Sony, do Sony Channel, da Sony Channel, Sony Spin, de Teen Wolf, né? Tinha a versão carioca na Alcatel, mas você fez a versão paulista na Dubla Vídeo. A gente, inclusive, tem comparativo aqui no canal sobre as duas versões, galera. Enfim, inúmeros títulos que tem a sua voz. Você realmente marcou muito, continua marcando. Eu espero que você continue nos agraciando aí com inúmeros títulos dublados. Obrigado por fazer parte mais uma vez do canal, desse quadro do canal. E eu espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Galera, vocês gostaram do conteúdo? Curtiram o vídeo? Qual locutor vocês querem ver aqui no As Versões Brasileiras que Amamos? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e mostrar para aquele amigo que ama uma dublagem. Valeu!